Aleluia. NVI, por gentileza, nova versão internacional aí. Quero tirar aqui alguma coisa, preciso levar alguma coisa mais na prática, mais um pouco direta hoje, devido à ceia e o momento aqui, eu não vou conseguir. E de repente nem vou poder fazer isso de abrir muito aqui, esmiuçar muito. Mas 1 João capítulo 2, versículos 3 a seguir, por gentileza. 1 de João, capítulo de número 2. Eu sei que algumas pessoas não estiveram aqui no domingo passado. E nós trabalhamos um pouco sobre a questão, principalmente que está como um alicerce ali em João 15:7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Eu não sei se você consegue, eu não consigo. Eu não sei se você consegue, eu não consigo ter dimensão desse tudo o que quiser. Já pensou você ter o privilégio, assim, Salomão, o que você precisa? O que você quer que eu te dê? Imagina Deus se manifestando a você como se manifestou a Salomão, fala, pede-me o que queres que eu te faça. Assim como Elias disse para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes de eu seja tomado de ti. E ele pediu porção dobrada do Espírito. Você imagina ali, Salomão pediu sabedoria, agora me coloco aí no seu lugar junto com você. E Deus está falando assim, tudo que você pedir eu faço. Alô? Você consegue? Eu não consigo. Mas Deus dá uma condição para isso, para que não haja problema nenhum em você realmente ter os desejos do teu coração atendidos. Deus não tem limites, não há limitações no seu agir. Antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer e escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Para Deus não haverá impossíveis. Mas Deus ele se manifesta dizendo se é condicional. Pode ser que você seja um candidato a esse se, pode ser que eu seja, pode ser que não. Se é condição. Se permanecerdes em mim. E não somente permanecerdes em mim, embora eu não consiga separar essas duas coisas, porque o próprio Jesus é o verbo, é a palavra. Jesus e o verbo, Jesus e a palavra é uma coisa só. Mas aqui ele deixa claro, se vocês permanecerem em mim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, eu não vou pedir nada que realmente seja impróprio, que a palavra realmente não me dê condição de ter aquilo, ou que aquilo vai me tirar da presença de Deus, porque se eu permaneço nele, e a palavra dele permanece em mim, o meu pedido com certeza vai ser um pedido baseado na legitimidade daquilo que a palavra me dá por direito. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, querido, não tem limites para o que Deus pode fazer. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, diga assim, mais uma vez é condicional. Se quiseres, se me ouvires, é condicional, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Então nós trabalhamos um pouco que outrora nós fomos separados, nós não estávamos nele. Pelo pecado original, nós fomos separados, nós precisávamos ser realmente enxertados para estar nele. Então esse primeiro passo, trabalhamos um pouco aqui no domingo anterior, porque você possa pegar aqui o que a gente quer fazer para te levar a um entendimento, para sermos aqui de uma forma bem sucinta. Eu não quero, volto a ser enfático e repetitivo se necessário. Eu não quero expandir muito, não é essa a minha necessidade. Só estou te colocando dentro do culto passado para te levar a um entendimento, a estar colocando um pouco mais de ênfase nessas questões. Mas falamos que o primeiro passo, nós precisávamos estar novamente nele, porque estávamos cortados, separados, destituídos, segundo Romanos 3:23. Então a primeira coisa, precisávamos estar novamente nele. Todas as coisas têm que voltar a estar nele, porque tudo foi criado nele, por ele e para ele, mas foi cortado dele, e nós precisávamos, primeiro momento, ser ligados novamente a ele. E quando ligados a ele, para permanecer nele,
as palavras dele agora têm que permanecer em nós. Diga assim: eu preciso permanecer nele. E as palavras dele precisam permanecer em mim. Quando começa a dar tilt? Quando o inimigo entra ali no Éden e fala: não é bem assim. Era um paraíso, irmãos. Concordam comigo que era um paraíso? Mas tinha uma palavra ali, e só isso que não pode. E o que o inimigo quis fazer? Tirar a palavra. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Então, quando eles não permaneceram na palavra, aquilo que era paraíso se tornou um transtorno. Porque o 19 e o 20 tem uma diferença. Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Versículo 20, se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. São coisas distintas. O melhor da terra ou ser devorado à espada está em permanecer na palavra, ou realmente eu não estar atento ao que Deus tem falado comigo e simplesmente praticar. Mas eu quero aqui, dentro desse pequeno alicerce aqui, estar colocando um pouco mais de tijolo nessa pequena construção aqui para a gente dar sequência. Está dizendo assim: desta forma sabemos que o conhecemos. Desta forma, desta maneira, de qual maneira? Ele vai contextualizar aí. Desta forma, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Essa é a sua palavra. Continua, por favor. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, eu estou diante dessa plateia aqui agora, aleluia. E se eu não estou ainda, até o final do culto eu vou estar, aleluia. Olha o que está dizendo aqui, querido. Mas, é condicional, mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E se eu estou, querido, nele, eu entendo o que é esse amor dele aperfeiçoado em mim, é isso que eu quero trabalhar aqui de uma forma bem objetiva. Como que esse amor dele é aperfeiçoado em mim? Quando nós vamos para, coloca aí por gentileza, eu quero trabalhar isso. Ó, se esse amor dele está aperfeiçoado em mim, se eu obedeço a palavra dele, eu permaneço cumprindo a palavra dele, nele verdadeiramente, sabe, em mim, em você, em nós, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que permanecemos nele, que estamos nele, e ele está em nós. Tudo bem até aqui? Agora vamos lá para o início. João capítulo 13, versículo 1, por gentileza. João 3,16 vai falar de um amor. João 3,36 vai falar de um juízo. Mas João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando de amor, que ele fez ali um sacrifício, ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor, querido, ele começa lá em Romanos 5,8, diz assim: Deus prova, a maior prova de amor foi que Deus nos amou primeiro. Diga assim comigo: Deus nos amou primeiro. Me ajuda aí, fala assim: Deus me amou primeiro. Não, só quem crê nisso de verdade, diz assim: Deus me amou primeiro. Sem merecer nada. Eu era pecador ainda, não conhecia a palavra. Mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, para pagar a minha culpa, para comprar o preço do meu pecado. Então diga assim: Ele me amou primeiro. Mas com os discípulos ali, está dizendo não só que ele, sabe, ele amou primeiro. Está dizendo assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele seria separado, ele teria que passar pelo sacrifício, voltaria novamente ao seio do Pai, mas nós continuaríamos aqui. Mas ele estava ali naquele momento como se despedindo dos seus discípulos, no seu ministério terreno, um momento de separação ali, mas ele sabia que tinha a necessidade de se cumprir tudo isso, para que se cumprisse as escrituras, mas ia de se haver ali uma ruptura. Mas está dizendo que ele não só iniciou um amor com os discípulos, está dizendo assim, que ele iniciou o amor por você, por mim e pelos discípulos. Está dizendo ali, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, e iria para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo. Diga assim comigo: amou-os até o fim.
Então acompanha comigo, Jesus me amou primeiro. Diga assim, Jesus me amou primeiro. Mas Ele me amou até o fim. Como que é esse aperfeiçoamento desse amor, irmãos? É isso que eu quero aqui ser bem objetivo. Bem objetivo. Como que é esse relacionamento de amor? Esse relacionamento que Ele começa te amando, mas Ele não deixa de te amar em hipótese nenhuma. Você pode até passar por algumas situações, você pode até, como nós ouvimos a música aqui, Ele continua te amando. Ele continua te amando, te dando, sabe? Pedro, você me ama. Ele traz o Pedro de volta. Mas como que o Pedro vai provar que ama realmente? Pedro, vai fazer o que eu mandei você fazer. Pedro, sabe por que está acontecendo tudo isso com você? Porque você deixou o meu mandamento. Por isso você não está permanecendo no meu amor. Mas você me ama, volta a fazer aquilo que eu te chamei a fazer. Pronto, restaurou tudo. Agora olha comigo isso aqui, irmãos. Vá comigo aí, por gentileza. Para ser bem raso aqui, bem objetivo. João 15, versículo 9. Esse relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, o relacionamento de amor. Esse relacionamento em que o próprio pai, no momento do batismo de Jesus ali, uma voz ecoa e diz assim, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O pai ama o filho, está escrito isso na palavra. O pai ama o filho, João 3,35, não precisa colocar, e todas essas coisas confiou em suas mãos. Mas de que forma que Jesus fala que também ama o pai? O pai ama o filho, o pai quer o melhor para o filho, mas aqui tem que ter uma contrapartida, do amor do filho para com o pai. Volta lá, depois nós vamos aqui, coloca João 14,31. Você não vai encontrar outra forma, outro jeito. Você não vai encontrar de outra natureza Jesus falando, eu amo o Pai. Mas como que é que Jesus amava o Pai? Não adianta eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas aqui é a prova que realmente ele amava o Pai é essa. Contudo, faço o que o meu Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Querido, só tinha uma forma de você falar que ama a Deus, fazendo aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Pedro, você me ama? Falta fazer aquilo que eu te falei para você fazer. Aí eu entro no João 14,21. Coloca aí para mim, João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos, tem a minha palavra. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. O que é as palavras dele? Diga assim, os mandamentos dele. No meio de qualquer situação, ele vai falar com você ou vai falar comigo. Aquilo é um mandamento. Quando eu coloco aquilo em prática, o amor dele é aperfeiçoado em mim. Eu posso pedir o que for, e ele vai fazer. Olha o que está dizendo ali. Quem tem os meus mandamentos. Quem tem recebido mandamentos dele aqui? Quem tem recebido direções? Quando você coloca em prática, você está provando que você ama ele. E o que acontece nesse momento? Você é muito objetivo, muito rápido. Bem simples. Olha lá, quem tem os meus mandamentos e lhes observa, lhes coloca em prática, os pratica, obedece, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Eu vou me revelar a ele. Ei, querido, quando Deus se revela, a luz se revela. Quando a luz se revela, as trevas se dissipam. Onde ele chega, querido, não tem espaço para outra coisa, a não ser para a bênção, para a glória, para a manifestação do seu poder. Mas Deus, querido, Ele só trabalha dessa maneira. Agora eu quero aqui, para a gente fechar isso, eu quero ouvir alguns testemunhos. João capítulo 15, versículo 9, por gentileza. Olha isso aqui, irmão, como é que eu permaneço nesse amor? Como é que o amor dele é aperfeiçoado em mim? Porque se o amor dele é aperfeiçoado em mim, eu vou chegar, está sendo aperfeiçoado, eu não estou perfeito, nem você. Mas quanto mais eu obedeço os seus mandamentos, mais eu provo o meu amor para com ele. Mais ele se manifesta a mim. Acho que desse lado aqui vai entender melhor. Quanto mais eu obedeço os mandamentos dele, que ele me direciona a fazer e a ser, mais eu provo que amo ele. E quanto mais eu provo que amo ele, mais ele se manifesta a mim. E mais o amor dele é aperfeiçoado em mim.
a chegar um momento que ele fala: o que você precisa? O que queres que eu te faça? Consegue entender isso? É o que está dizendo aí, ó. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Querido, se nós entendermos isso e deixarmos isso realmente tomar lugar, vai chegar um momento assim, ó, presta atenção nisso. Você vai ouvir algumas coisas aqui, que eles tiveram que optar pelo entendimento que eles estavam tendo ou por amar Deus. Agora, quando eles amaram Deus e colocaram em prática o que Deus estava falando, Deus se manifestou a eles. E você vai ver alguns resultados, né? Deixa eu começar aqui, cadê o Pedrinho e a Isabela? Vem cá. Só que vai ter horas, irmãos, que o inimigo quer tirar de você? Diga assim, os mandamentos, a palavra. Porque se você não obedece o que você está ouvindo, que é para você fazer, você não faz, você não permanece no amor dele. E ele até fala lá, não sou eu que estou falando, ele fala que você fala que permanece, mas não faz o que ele está mandando, você é mentiroso. Essa não sou eu, é ele. Mas olha o que aconteceu com eles. Ele vai falar, irmão. Não, ela fala, mas que raio de parmeirense que é esse? A paz do Senhor, irmãos. Para quem não nos conhece, nós somos empreendedores e, mediante essa palavra que o pastor tem ministrado por muitas vezes aqui no altar, teve um fato que aconteceu e nós trazemos, como a gente recebe por dia, nós trazemos o nosso dízimo semanal. Então, teve uma semana recente que nós tínhamos o dinheiro do dízimo, só que nós também tínhamos uma fatura do cartão de crédito para pagar. E aí a gente, conversando, falou, e agora? A gente paga a fatura do cartão de crédito ou a gente paga, ou a gente dá o dízimo, né? E aí nós orando e preocupados, e a semana passando, e no meio de um atendimento, o Senhor falou comigo, ministrou no meu coração e falou assim, vocês vão dar o dízimo e eu vou honrar vocês. E aí cheguei em casa, contei isso para o Pedro, a gente orou, e ele falou, amém, então nós vamos dar o dízimo. Nós viemos no domingo, demos o dízimo e nossa conta zerou. No outro dia a gente não tinha nada para pagar o cartão de crédito. E na segunda-feira, o Pedro recebeu um trabalho que era um ônibus, né, para lavar, fazer polimento, várias coisas a pessoa ia fazer no ônibus, que era um serviço caro. E depois a gente parou para pensar, quando a gente compartilhou isso com ele, a gente parou para pensar, e o dinheiro do serviço que o Pedro fez, né, esse serviço que o Pedro fez, o valor foi 7 vezes mais aquilo que a gente deu de dízimo. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Fica tranquilo, o Serginho demorou uns 10 anos para começar a falar, uma hora certa você vai falar. Aí. Querido, vocês percebem? Então, o que acontece, querido? Isso é uma prova de amor. Aí, muitas vezes, a gente vai falar, vai fabricar um negócio. Não, eu fiquei sabendo disso quando? Semana passada. Então, na realidade, sempre você vai ser colocado em choque. Você me ama? Como que eu provo que eu amo? Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, esse é o que me ama. E o que me ama, eu o amarei. E eu e o Pai viremos até Ele e nos manifestaremos a Ele.
De repente, esse ônibus nem precisava de fazer esse serviço nessa semana. Mas Deus, querido, Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, quando você honra Ele, você pode pedir. De repente, Ele estava com uma pré-ocupação que é inerente a nós. Mas eles se moveram pela obediência aos mandamentos. E Deus fez o quê? Honrou a fé deles. Agora, o que acontece? São novos convertidos. Muitas vezes a gente vai endurecendo a cerviz e vai deixando de fazer o que é permanecer nele e as palavras dele permanecer em nós. Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus. Eu vou fazendo. Quanto mais eu obedeço, mais eu provo que eu amo Ele. Quanto mais eu provo que eu amo Ele, mais Ele se manifesta a mim. E mais experiências eu vou tendo com Ele. Posso ouvir um amém? Cadê o Fabiano e a Liliara? Tem mais testemunhos. Hoje eu não vou colher todos. Mas essa semana mesmo teve uma bênção, e aleluia. Mas muitas vezes, amado, você dá uma direção para a pessoa e não é fácil. Muitas vezes você vai lá e faz isso, não é fácil. Mas, querido, a obediência, diga assim, se você puder me ajudar, você está meio armado aí ainda, você vai desarmar, aleluia, tem ceia hoje. Fala assim, eu entro na escola. Não. Tem na escola, não. Diga assim, eu entro na escola para aprender o ABCD, mas aqui na igreja eu tenho que aprender a obedecer. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Já faz mais de um ano que eu e minha esposa, nós estamos congregando aqui e somos imensamente felizes e gratos por todo o acolhimento que a gente teve, todo o recebimento que a gente teve aqui, dos irmãos que nos acompanham de perto, enfim, tudo que a gente pode provar e receber do Senhor aqui nesse lugar. Mas a nossa história não começa exatamente há um ano atrás, quando a gente chegou aqui. Ela começa em meados de 2022. A gente congregava no ministério há mais de 10 anos, e depois de alguns entraves, a gente optou em 2022 por fazer um período de afastamento. A gente ficou um mês e a gente questionou ali, enquanto casal, eu e minha esposa, nós questionamos se realmente valeria a pena continuar e prosseguir tudo aquilo. E quando a gente tomou a posição de chamar o nosso pastor, então, na época, para ir até nossa casa, conversar e expor, porque a gente viu que talvez esses desentendimentos que a gente tinha poderiam ser resolvidos com uma conversa. E a gente assim o fez. Mas, passado um ano, a gente percebeu que esses entraves ainda persistiam ali, tanto de um lado quanto de outro. E eu falei para minha esposa, chega uma situação que fica chato a gente tentar impor algo à nossa concepção. É melhor a gente sair, se afastar e não chamar atenção. E assim a gente fez de forma muito discreta, assim a gente fez com muito temor e responsabilidade, porque a gente também não queria influenciar pessoas que nos seguissem e que viessem para cá motivados pela nossa saída. E ficamos esse tempo todo, desde que chegamos aqui, afastados, excluídos disso. E quando o Júnior e a Neide, que há pouco estiveram aqui, eles tomaram a decisão também de vir para cá, não sob nossa influência, mas porque realmente eles quiseram estar aqui. E aí eles compartilharam com a Paulinha que queriam ser membros daqui também. E aí a Paulinha falou para ele, vamos conversar com o pastor, que é melhor. E aí eu falei para minha esposa, eu também quero ir, porque eu preciso entender esse contexto. A gente vem juntos da mesma situação, do mesmo lugar. Então, quando o pastor conversou conosco ali no gabinete, a gente viu que muitas coisas estavam travadas na nossa vida. A gente percebeu que muitas coisas estavam amarradas literalmente. E enquanto o pastor falava, uma das coisas que chamou a atenção é que o pastor falou sobre Agar. E que o anjo do Senhor, quando encontrou Agar no meio do deserto, ele falou para ela, Agar, serva de Sarai. Ou seja, embora fisicamente ela não estivesse naquele lugar, mas na hierarquia espiritual, ela ainda estava presa àquele lugar. E isso veio com muito temor sobre o nosso coração. Quando a gente saiu do gabinete pastoral, a gente nem esperou,
a gente já tomou a decisão, não, vamos conversar. Então, eu procurei os antigos pastores da igreja onde a gente estava, para nos consertar. Mandei uma mensagem de texto, foi bem extensa, bem longo, porque eu achei que o momento merecia, mas também ao final dessa mensagem, a gente expôs que a gente tinha interesse, caso eles também tivessem, de nos encontrar para poder falar disso e, de fato, apaziguar essa situação. Ele, depois de um dia, ele viu a mensagem, falou que ia conversar com a esposa dele também, enfim, e depois de alguns dias ele retornou para a gente. Ele falou assim, olha, Fabiano, diante do que vocês expuseram, eu entendo que é suficiente para esclarecer o que estava impedindo. Então, assim, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes. Mas isso tudo já é motivo de vitória, porque para a gente isso foi uma superação. Mas o que Deus fez a partir daí, quando nós nos posicionamos dessa forma, que foi sobrenatural. Diante desse período todo, tanto minha vida profissional, quanto também ali dentro do casamento, muitas vezes a gente tinha alguns desentendimentos. E a gente viu que quando a gente tomou essa decisão, um peso saiu literalmente das nossas costas e do nosso coração. Quando a gente tomou essa atitude, a gente viu que a atmosfera de casa mudou totalmente. Quem é a mulher aqui, esteve ontem aqui Gerando Milagres, sabe muito bem, minha esposa contou esse breve testemunho, ela foi até mais específica em algumas coisas, das quais eu nem sabia, eu fiquei sabendo também pela internet. E aí, eu vi que Deus estava operando, trabalhando no nosso coração. Era uma coisa íntima com Deus, né? E Deus foi operando. Igual o pastor falou, a gente tem que ouvir e não só ouvir, né? Colocar em prática. E Deus vai tocando no nosso coração, né? Então, enfim, Deus tocou no meu coração em certas coisas que eu falei ontem no testemunho. E hoje, para a honra e glória de Deus, nosso casamento está restaurado. Tudo aquilo também da liderança que ficou mal resolvido, está resolvido, graças a Deus, para o nome de Deus ser glorificado. E eu tenho certeza que grandes coisas tem Deus para nossas vidas. Amém. E, além disso, dessa parte do nosso concerto em casa, uma outra coisa, uma outra área, quem me conhece sabe que já faz 2 anos aí praticamente que eu trabalho numa cervejaria. Eu trabalho numa função que é trade marketing, que é estratégia de mercado. E, por vezes, meu coração fica meio dividido com essa questão de uma cervejaria, se é cristão, até que ponto vai isso? E eu tentei, durante várias vezes, nesse período, fazer movimentações, procurar outras empresas e tal. E eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade. O que me frustrava é que eu olhava o meu currículo, olhava algumas pessoas que estavam se candidatando àquela vaga, falando, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que sou melhor. E, tipo assim, nada acontecia, não era chamado nem para entrevista. Quando fazia entrevista, não dava nem resposta. E eu falei assim, mas gente, será que o urubu passou em cima de mim? Eu falei, não é possível. E aí foi. E também, depois dessa conversa que a gente teve no gabinete, depois que nós nos posicionamos, eu já tinha perdido a desesperança. Falei, quer saber, vamos ficar aqui por enquanto mesmo, a situação do país está se arrochando, então vamos que vamos. Já tinha me acostumado e falei, vou ficar assim. E, de repente, um dia eu estou trabalhando, eu recebo uma mensagem no meu celular de uma moça de uma agência perguntando se eu queria fazer uma entrevista, que tinha um processo em uma multinacional, não sei o que lá. Eu peguei e falei, tá, manda o link, vamos ver, né? Fui lá, cadastrei, mandei o currículo, fui embora. E falei, vida que segue, né? É outra que daqui a pouco vai me deixar sem resposta. Quando, na verdade, não. Aí ela abriu a vaga, viu meu currículo, ela pegou e falou assim, você tem experiência, a tua função é compatível e tal, não sei o que lá. Entramos num ajuste ali com relação a salário, do que seria interessante, e ela pegou e falou, eu vou te falar, é a Melita. Aí eu falei, tá, Melita, do café. Eu falei, do café para cerveja. Aliás, cerveja para o café, já está melhorando. Então, foi aí que eu ainda não tenho a resposta desse processo de seleção. Eu sei que eu estou na final, a gente está ali orando, mas as multinacionais elas têm uns processos mais burocráticos, então é mais lenta essa resposta. Mas, assim, eu creio, estou confiante de que Deus está se movendo de um jeito ou de outro. E até quando o pastor conversou com a gente, tudo, eu falei, pastor, não contar isso simplesmente porque eu ainda não tenho uma resposta, é muito pequeno para diminuir o tamanho do que Deus fez e está feito nas nossas vidas. Então, a gente está aqui para falar exatamente isso,
que o posicionamento move céus e terras, irmãos. É isso. E glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, nós vamos cear daqui a pouco, mas coloca para mim rapidinho aí, eu não quero abrir muito isso. Mas ontem quem esteve comigo no Conselho de Pastores, nós fizemos um apelo com pastores ontem. Chamando os pastores para frente. Que realmente muitas vezes não tem esse critério e essa realmente lealdade. A pessoa sai de lá para cá, da cá para lá e é uma bagunça. E a gente quer que realmente, sabe, o reino de Deus seja forte na cidade. Mas as quebras de aliança permanecem. E as pessoas não respeitam, né? Então aqui teve vários, eu inclusive usei alguns exemplos lá de pessoas que a gente falou, você vai lá, volta, conversa, né? Se vocês chegarem num acordo lá e você ficar lá onde você estava, glória a Deus. Se não, se você receber a bênção e quiser vir para cá, você vai ser muito bem recebido aqui. Foi isso que aconteceu com vocês? Então isso, querido, isso é norma. E eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque isso é os mandamentos do Senhor. Gênesis capítulo 16. Agar, ela servia na casa de Saraí. Era serva. Mas por alguma situação ali, ela fugiu. Ela não foi liberada daquele serviço, daquela aliança. Ela simplesmente fugiu porque ela recebeu alguma coisa ali que ela não gostou, e ela fugiu. E é o que acontece aqui. Todas as vezes que nós fugimos de uma aliança, quebra de aliança gera morte, até que a morte o separe. E o destino de Agar aqui, o filho de Agar, não era outro, era a morte. Primeiro parou num deserto, mas ouviu a voz do anjo e voltou para consertar. Você está comigo? Olha o que está escrito aqui, versículo de número 7. Quando Saraí conversou com ela, não entraram num acordo, Agar então fugiu. Versículo 7 diz assim, o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte, no deserto, que fica no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, olha aí querido, Agar, não podia ser só Agar? Alô? Agar, eu sei que você serve lá, eu sei onde você serve, onde você está aliançado ainda, você está preso lá ainda, você não foi liberado lá, você está comigo? Agar, serva de Saraí, de onde você vem? Essa resposta ela tinha. De onde você vem? Ela sabia. Mas para onde você vai? E muitas vezes a vida fica amarrada, fica presa. De onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu, estou fugindo de Saraí, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte a sua senhora, submeta-se à autoridade dela. É fácil? Não quer dizer que vai continuar junto, irmão. Não quer dizer que vai continuar junto, mas tem que ter conserto. Foi bênção para vocês, família Frigo? E assim, querido, pessoas que vão passando por funis, porque algumas quebras de aliança. Aí o mundo espiritual de Votuporanga fica ruim, a igreja evangélica não tem autoridade. Por quê? Porque falta princípios. Então essa é uma norma da igreja, irmão, a gente conserta, a gente procura, não é perfeito, mas a gente procura fazer da melhor maneira possível. Você está aqui? Cadê a Nayara e o Júnior? Você pode ver que o desfecho aqui, depois que ela vai e volta, o Senhor tem uma promessa, vai que eu vou abençoar depois que você fizer isso, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou multiplicar a tua semente, mas essa multiplicação da semente, a bênção da descendência aqui de Agar, veio depois que ela voltou lá. Depois o Abraão preparou uma botija, preparou ali e enviou eles. E aí foi bênção no nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Ele não estava nem preparado para subir, mas amém. No meio desse ano, nós estávamos participando do Imersão ali em São Paulo, no mês de junho. E eu estava orando durante o louvor e apresentando a Deus alguns sonhos na minha área profissional. E enquanto eu orava, Deus disse muito claro no meu coração. Ele falou, filha, me entrega a sua profissão, me entrega a sua carreira.
E eu falei, pai, se é o Senhor que está falando comigo, testifica. E acabou o louvor e começou ali uma dança profética. E aquelas ministras de dança, elas entregavam aos pés da cruz tudo que elas consideravam precioso. Então, elas estavam com diplomas nas mãos, com objetos que representavam profissões e colocando aos pés da cruz. E eu falei, amém. Aquela foi uma das testificações que Deus me deu no Imersão. E eu não pude ser diferente. Eu fui radicalmente obediente àquela voz. Eu levantei o meu punhal e eu sacrifiquei o meu Isaac. Porque eu tinha e eu tenho total convicção de que eu não tinha uma expectativa de futuro, uma expectativa de carreira. Eu sei que Deus me deu a minha faculdade, Deus me deu a minha aprovação no exame da ordem. Quando eu fiz o exame da ordem, a Maria tinha 5 dias de nascida. Eu fiz um exame, uma prova com ponto, com leite escorrendo, com o Júnior lá no portão segurando ela recém-nascida. Então eu sei que tudo veio de Deus. Então, eu não podia deixar de entregar para ele aquilo que veio dele. Só que isso também requereu uma sabedoria do meu esposo, porque eu cheguei nele e falei, eu não vou mais trabalhar a partir de agora. Eu não vou pegar mais nenhum caso do escritório. E desde junho, eu não fechei nenhum contrato, embora eu tive oportunidades de fechar contrato que eu estava precisando. E eu disse não. Fui radical com isso, mas o Senhor honrou o trabalho do meu marido também, não faltou no nosso lar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus também que eu tenho um esposo que compreendeu o que Deus falou para mim e não me questionou nessa decisão. Mas nesse fim de ano eu fui confrontada. E eu recebi muitas setas na mente que me diziam que todo mundo que está aqui na igreja servindo tem profissão, estava fazendo alguma coisa e eu não estava fazendo nada. Então, a minha fé, a minha obediência em fazer aquilo estava sendo questionada. E eu orei ao Senhor e eu disse isso. Falei, pai, eu estou sendo confrontada. Eu estou sendo questionada na minha obediência. Então, eu preciso saber se foi o Senhor mesmo que me pediu para eu entregar a minha carreira. E eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas eu fui bem específica com Ele. Eu falei, eu preciso ver a Tua fidelidade nas minhas finanças e na minha profissão, e eu preciso de X valor. E eu preciso, Deus, eu preciso ver. Eu estou sendo fiel a tudo que o Senhor coloca nas minhas mãos, então eu preciso ver a Tua fidelidade. Eu fiz essa oração em um dia, à tarde, numa terça à tarde. No outro dia, eu recebi a mensagem de um advogado. Eu tinha um processo em andamento. Um processo que eu nem contava em receber ele, porque vocês sabem como que é um trâmite processual, demora anos para você conseguir receber um dinheiro. E aquele advogado me procurou e falou, não precisa executar, nós vamos fazer um acordo e nós vamos pagar. E a gente fechou o acordo, e os meus honorários não foi o valor que eu pedi para Deus, foi 10 vezes o valor que eu pedi em oração. É muito bom ver a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, obrigada pela oportunidade. O pastor tem que fazer um curso de oratória com os homens, urgente. Você está aqui, irmão? Amém? Tem mais testemunhos aí. Nós temos a ceia, já são 8h30 já passado, né? Mas, querido, toma posse da palavra que você tem ouvido. Deus é um Deus que diz na sua palavra de uma forma enfática, irmão. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar através dos seus servos, os profetas. Muitas vezes você está aqui e sai uma palavra, irmão. Tudo que você precisa é se apropriar da palavra, agir a palavra, e você vai começar a ver os frutos. Sabe, mas se a gente não tomar cuidado, que nem eu disse aí, fiz questão de dizer que a Isabela, o Pedro, estão começando na igreja há pouco tempo. De repente o novo convertido, ele tem mais facilidade de se mover pela palavra. Mas a gente vai ficando carrancudo, vai ficando velho, a gente começa a acostumar a ouvir, e passa a ser mais uma informação. Não, querido, Deus quer agir a palavra. Sabe, Deus quer agir a palavra. E todas as vezes que eu,
me manifesto pela palavra, cumpra a palavra. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa, querido. Ele diz claramente, Isaías 55, que a palavra dele não volta para ele vazia. Se ele fala e você faz, só esperar cumprir que vai acontecer, porque ele não pode mentir. Você está aqui? Se coloque de pé que eu quero orar para a gente encerrar. Quero chamar os oficiais aqui. Tem muitas outras bênçãos aí, tem outras bênçãos aí. Daqui uns dias a gente vai colocar mais testemunho. Tem muito testemunho aí, irmão. Mas a gente precisa começar a contar isso, para a igreja ver que realmente Deus é um Deus que se manifesta, Deus é um Deus que se move. Então coloca a mão no seu coração, quero orar com você. Querido, não permita, sabe? O que nós não podemos ser ou nos tornar é ouvintes negligentes. A gente ouve. É o Simão, ou seja, Simão, presta atenção que eu estou falando com você. Mas está lá Simão, e o Simão está achando, não, está tudo certo. Aí o Simão nega Jesus. Mas não é o teu caso aqui, aleluia. Que você vai com certeza obedecer ainda mais do que o Senhor tem falado contigo. Pai, eu te agradeço porque nós sabemos que não há dificuldade em acreditar em um Deus que não pode mentir. Não é muito esforço, Pai, acreditar num Deus que não tem uma palavra sequer que cai por terra, mas todas quantas são as tuas promessas, a tua palavra diz, ó Pai querido, que tem no Senhor o sim e o amém. O Senhor é um Deus que se move, o Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus que tem prazer em se manifestar. Então, Pai, abençoa. Eu não sei qual é o caso desse teu filho, dessa tua filha, mas eu sei de uma coisa, Pai, o Senhor nos chama nesse tempo para permanecermos em Ti, e as Tuas palavras permanecerem em nós, cumpridores da Tua palavra, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra que o Senhor tem feito chegar aos nossos corações. Abençoe a Tua igreja, surpreenda o Teu povo, dê a cada um de nós experiências ainda maiores do que aquelas que nós estamos tendo, Pai, para que o Senhor continue sendo glorificado e exaltado nesse lugar. Nós estamos diante, Pai, de um culto de ceia, onde nós temos o privilégio de participar da Tua mesa. Fica conosco, Pai, nesse tempo também. Nós queremos consagrar a Ti, Pai, todos esses elementos, Papai amado e querido, que foram, Senhor Deus poderoso, Pai, Senhor Deus, ó Pai, pelo Senhor estabelecidos para estarmos fazendo em memória do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, onde o Teu Filho foi oferecido por cada um de nós, onde Ele foi ali, Senhor Deus poderoso, Pai, ó Pai, como ovelha muda, como cordeiro mudo perante aos seus tosqueadores, e não abriu a sua boca, porque Ele tinha, Senhor, ó Pai, uma missão a fazer, e essa missão te louvamos, Pai, porque a morte não prevaleceu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está presente nesse lugar, Ele está presente nesta ceia, Ele é suficiente para intervir na minha sorte, Ele é suficiente para intervir na sua causa, e nessa ceia, Pai, que o Senhor se manifeste de uma forma toda especial, em cada uma das nossas vidas, para o louvor da Tua glória, no nome